Opa, meu nome é Reply, e hoje eu decidi fazer um vídeo muito educativo pra mostrar que mentira tem perna curta, que malandro nem sempre se dá bem e que franjudinhas de cabelo colorido podem ser justiceiras nacionais. A questão é que às vezes a pessoa que se acha malandra acaba sendo otária também. Pra mim, a notícia chegou assim, com uma querida chamada Pink Boss falando sobre como parecia óbvio que uma pessoa tinha passado IA em um rascunho. Eu ri muito, porque pra mim é muito evidente a diferença abissal entre uma imagem e outra em termos de fundamento mesmo. Ok, eu sei que eu mesma tem uns rascunhos meio complicados de se entender, e o meu processo é caótico, mas nem eu, quando tô fazendo uma peça para um cliente, sou capaz de trocar tanto a estrutura da base de um projeto. Por exemplo, a última peça que eu fiz para um cliente, que na verdade era um presente pro meu grande amigo Lagosta, que foi no começo só um retratinho do personagem dele de RPG, e daí eu me empolguei, mesmo que ela fosse feita no improviso, dava pra ver que as linhas se mantiveram durante todo o processo de finalização. E adendo, porque eu acho que eu nunca mencionei isso antes, mas eu dedico essa parte do vídeo pra todos os haters que enchem a boca pra falar que eu desenho mal, só porque eu não desenho do padrão de beleza da Riot Games ou no mangá genérico 1800, ou porque eu desenho pior que fulano ou ciclano. Sim, queridos, pode parecer um choque pra vocês, mas eu tenho o traço que eu tenho porque eu quero, porque é o meu canal no YouTube que eu faço nas minhas horas vagas enquanto eu tô tentando fazer um doutorado. Eu faço assim porque é minha escolha, e não porque eu não sei fazer. Eu estudei mais de 10 anos, e se eu quiser, com paz e sossego, eu consigo desenhar qualquer coisa em questão de estilo, igual a qualquer outro artista competente que escolheu estudar. E portanto, eu não sou especial por isso. O que me faz especial é que eu tenho coragem de escolher ser feliz e fazer o que eu gosto todos os dias, experimentando estilo, pincel, pose, careta, composição, em vez de querer ficar tentando impressionar meia dúzia de amargurados inseguros que julgam o tamanho do próprio pau pelo nível de render do colega. Eu gosto de desenhar do jeito que eu desenho, em que a pessoa bate o olho e pensa, foi a Reply que fez. Esses são os erros da Reply. Esses são os pincéis que a Reply gosta. Em vez de acabar caindo num limbo genérico. Meus desenhos expressam o meu estado de espírito e o meu ser no dia em que eu pintei. Às vezes eu tô inspirada, às vezes não, e eu quero que isso seja refletido de propósito e de forma honesta no que eu faço. Mas é óbvio que, como todo mundo que estuda, eu consigo fazer sessões quando eu quero, principalmente quando é pra fazer um presente que combine com o gosto de quem eu quero agradar, porque é isso que um artista faz, ele se adapta de acordo com o cliente. Os melhores vídeos nesse canal, por exemplo, eu só fiz porque eu queria entender mais o que os meus amigos gostavam, fazer presentes pra vocês, ou defender coisas que eu realmente me importo. Beleza? Beleza. Beijos de luz. Voltando ao tema. Obviamente, nada da estrutura original desse rascunho se manteve no resultado final, e isso é bem comum em estilos de desenhos com manchas, mas é bem raro em estilos de desenhos com line art, porque é um estilo mais estruturado. Então, como a ótima fofoqueira investigadora que eu sou, eu fui lá investigar. Primeiro de tudo, vamos dar nome aos bois. Não é artista de IA, é prompter. Não é arte de IA, é imagem de IA. Chamando da forma certa, eventualmente pega e todo mundo para de atribuir valor pra algo que não tem. Bem, tinha essa diva aqui querendo expor o Felp. O nome é Felp, não Phelps. Favor não confundir. E é por esse tipo de situação que eu fiz um vídeo todo dedicado só em como escolher um nome na internet. Mas lógico que não dá pra esperar que um cara que usa IA vai ter criatividade, né? Remari, que foi a pessoa que fez esse exposed, explica como ela tomou um golpe porque o cara fingia que tava desenhando, já que ele tinha um certo conhecimento de desenho. É engraçado porque na segunda interação dos dois, ele reclama que pessoas tentaram aplicar golpes nele e que ele se deu mal, tava precisando abrir comissões de novo. Ela chamou ele pra fazer um teste e, dependendo, ia contratar ele como um artista fixo. Aqueles esquemas, criador de conteúdo tentando se profissionalizar. O teste era bem simples. Desenhar a pessoa nessa pose com esse corte de cabelo, com essas cores de franja e esse nariz. Pra qualquer pessoa que sabe interpretar texto, não é muito difícil entender o que tá sendo pedido. O que meio que não aconteceu. O primeiro rascunho que ele enviou não seguia praticamente nada do que ela tinha especificado que queria, tirando o formato da franja. Esse rascunho já devia ser um alerta vermelho, porque se você comparasse ele com as outras artes do cara, que, spoiler, não estão mais disponíveis porque ele apagou todas as redes sociais, daria pra notar que elas não tinham nada a ver com o que ele tava desenhando. Mas então ela foi lá e pediu pra ele alterar as coisas. O problema é que se você não sabe desenhar muito bem e não sabe fazer um prompt direito, a IA não vai conseguir mudar as coisas do jeito que você quer. Não é mágica, sabe? Mesmo que sirva pra enganar trouxa. Então, ao invés dele fazer as alterações que a cliente pediu, ele só mandou uma line art do nada, com tudo ainda errado. E aí, mesmo a cliente insistindo e insistindo, ele não alterou nada a não ser um pouco da mão e um pouco do nariz. E só foi seguindo em frente. Obviamente
suficiente que a cliente cansou. Então, ele só pulou dessa etapa pra essa, onde tudo tava diferente e a coitada não se ligou que foi meio que um salto muito abrupto de diferença, sem uma etapa no meio, um meio termo, não notou. E aí, a cliente foi feita de otária. Mas toda mentira um dia cai. Apareceu pra Remari uma postagem meses depois que era claramente uma imagem de IA feita por esse tal artista, que na verdade era um prompter. Ao insistir no problema na DM dele, ela recebeu o projeto, que estava completamente diferente do resultado final que tinha sido entregue. Cabelo mal recortado, como se fosse realmente modificado pra fingir que a pessoa fez em camadas diferentes, mas não fez, só recortou um resultado final. E depois desse CSI que a Remari fez, ela resolveu jogar a imagem no Google Lens, que era a primeira coisa que ela devia ter feito. E adivinha, o otário que deu o golpe não sabia que fazer imagens com IA, principalmente com a IA da Google, deixa um rastro invisível que é extremamente difícil de tirar, que é uma tecnologia chamada de SynthID, que na minha humilde opinião, deveria ser obrigatória em todos os geradores de imagem, né? Assim, o Gemini não faz só um upscaling. Esse recurso só aparece, essa identidade de cada imagem gerada, se a imagem realmente foi gerada direto pelo Gemini. E nisso, ela encontrou que a fanart que ele tinha feito pra Fedubis, pro Escotonauta e pra mais um monte de gente famosa, sendo comissionado ou não, todas elas tinham sido feitas usando o Google AI, ou o Gemini, só pra dar aquela finalizada, aquela cereja no bolo. E sim, é possível que uma imagem de um artista que fez tudo certo dê um falso positivo, mas é um caso em 1 milhão, e não todas as imagens de um artista, como foi no caso do Felp. Quando ela descobriu isso, ela ainda teve uma postura muito fundamentada, muito contida, que eu super apoio, que foi ir falar de novo com o cara no privado e dar uma chance pra ele meio que provar a inocência dele ou se auto-expor. Aí sabe o que ele fez? E esse vídeo tá sendo patrocinado por mim. Na verdade, por vocês, maravilhosas pessoas que decidiram se tornar membros do canal. Agora, a partir de R$8 por mês, você pode me ajudar a fazer vídeos extremamente nichados que ninguém pediu. E com R$8 por mês, você passa a concorrer a produtos do canal e receber conteúdo adiantado e secreto, tanto pela aba da comunidade, quanto por um chat exclusivo comigo no Discord. Ah, e se você quiser contribuir um pouquinho mais, existem 2 tiers especiais que quando eu fizer produções fora da internet, tipo um livro, um quadrinho, um jogo, você vai receber seu nome nos créditos. E, se você quiser contribuir muito, causando um glitch no sistema, o seu nome vai ser citado ou escrito no final de todos os vídeos que saírem enquanto você estiver nesse tier. E se eu quiser doar um valor mais alto, reply? Ou se eu quiser apoiar uma única vez, aí você me passa um pix. Mas por fim, eu acho importante reforçar que o maior apoio que você me dá é estar aqui toda sexta, vendo a próxima coisa que eu vou criar. E deixando uma palavra gentil nos comentários também, que eu adoro ler. E é isso, agradeço muito por me ouvir e me apoiar. E bora continuar pro vídeo. Aí sabe o que ele fez? Ele se enfiou no próprio e sumiu, evaporou, tirou o dinheiro de um monte de gente e vazou. E daí, obviamente, com esse exposed, apareceram outros artistas que descobriram que foram copiados. Como eu sempre falo, pose não é propriedade de ninguém, mas aqui, claramente, não foi uma pose usada de inspiração, e sim todo o conceito do top cheiroso, onde várias coisas batem até como tracing da IA. Por exemplo, a posição dos dedos na terceira imagem. E aí, teve mais coisas. Por exemplo, esse relato que ele só ignorou de novos pedidos de alterações. Claro que disso saiu um meme maravilhoso. E é claro, só nas replies já tem relatos de mais de 30 golpes que o carinha deu. Então, pra quem pensa, era só um artista pequeno e irrelevante, o cara fez um monte de gente de otário. E claro, de quebra, manchando e complicando a situação de quem é honesto. Então vamos lá, como evitar esse tipo de golpe? Primeiro de tudo, tenta fechar só com gente que já tem boa reputação, ou que posta há muito tempo, que posta o processo na timeline, e não só resultado final, ou só a line art. Segundo, se a pessoa tem um estilo de render muito específico, vê se todos os desenhos dessa pessoa seguem essa mesma lógica, ou se cada um parece ter sido feito por pessoas diferentes, com pincéis diferentes. Terceiro, jogar sempre no Google Lens. Leva 5 minutos e te garante sofrer golpe de 1 IA a menos. E quarto, pedir pra ver o processo, ver o rascunho, ver se a line art, se elas estão batendo, se elas estão muito diferentes. Se nada tiver batendo um com o outro, desconfia. Pergunta. Em quase todos os programas que existem, dá pra gravar um timelapse do processo hoje em dia. Então, pergunte qual programa a pessoa tá usando e peça pelo timelapse. Principalmente se for uma arte cara. Não vai encher o saco de quem você tá comprando um desenho por R$20, né? Pelo amor de Deus. E eu peço por fim, por favor, que mesmo que tenham desgraçados por aí aplicando golpes, não deixem de acreditar nos artistas que se esforçam de verdade. Sempre tem um filho da p no grupo, mas ele geralmente não é a maioria. Não é justo que todos os artistas que estão trabalhando honestamente paguem por causa de alguns malandros
malandros que ficam enganando os outros por aí. Ainda não temos legislações específicas para isso, mas com uma comunidade unida e disposta a desmascarar esse tipo de coisa, eu realmente acredito que esse tipo de situação vai conseguir ser vista como uma exceção e não como regra. Se você ainda tá desconfiando do que tá acontecendo com você e o artista não pôde gravar um time-lapse porque o computador dele é ruim, você sempre pode compartilhar o processo da arte que você tá tendo no Twitter, onde se for IA, com certeza alguém vai comentar. O malandro pode ser esperto, mas a comunidade de arte odeia essas pessoas. E esse vídeo não serve como só um alerta pra você, possível cliente, mas pra você, otário, que acha legal enganar os outros. Não existe pessoa podre que não comece a feder enquanto se decompõe. Se você é um lixo que quer passar por cima dos outros, uma hora ou outra, a menos que você se aposente mais cedo, você vai cometer um erro sozinho, sem a ajuda de ninguém, e destruir tudo que você construiu em cima de mentiras. Se torne alguém melhor antes disso. Todo mundo pode escolher mudar, todo mundo pode ter uma segunda chance, mas só se for antes da água bater na bunda. Se arrepender 5 minutos depois de sofrer as consequências, sem reflexão nenhuma, é uma coisa que ninguém acredita mais. E bem, era isso que eu tinha pra dizer sobre esses otários. Pra quem fala que IA generativa é só uma ferramenta, olha aí a ferramenta feita com arte roubada sendo usada pra roubar. Quem diria, né? Compartilhe esse vídeo pra ensinar o pessoal como se defender o básico e não ser feito de trouxa, por favor. E bem, te vejo no próximo vídeo. Até mais!